Olá pessoal, o meu nome é Isis e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu coloco no ar o primeiro vídeo de pintura aqui do canal. Eu espero que vocês gostem do processo e eu vou falar com vocês aos pouquinhos como é o caminho dentro da criatividade. Olha só, gente. Eu vou logo avisar para ninguém ter um ataque do coração. Brincadeira, tá? Eu não tenho uma forma exata de pintar ou só usar a tinta de um jeito, tá? Não é assim que funciona comigo. Eu praticamente vou fazendo o que dá na minha telha, tá certo? Então, relevem, tá? O vídeo de hoje eu fiz com tinta guache escolar, tá? Da Tempera mesmo. Só que eu diluí ela em água, coisa que não é o habitual de ser feito com guache. Mas eu gosto do efeito e, como eu disse a vocês, eu vou sempre experimentando coisas novas, formatos novos, aleatoriamente, sabe? Eu não me preocupo com a forma correta de usar uma tinta ou outra. Eu comecei o desenho, né? Passando água em todo ele. Então eu peguei um pincel bem fofinho, esse meu é da Tigre, se não me engano, foi um pincel super barato, comprei numa livraria aqui da minha cidade. E lembrando que para aguentar água, o papel é papel de aquarela mesmo, tá? É um papel da Canson, 250 gramas. Então ele aguenta a água, ele recebe a água e tinta, né, com uma facilidade muito maior do que qualquer outro papel. Então eu estou aí, passando água no desenho inteiro. Ah, e antes que eu esqueça, não fui eu que criei esse desenho, tá? Eu peguei uma referência no Pinterest, fiz o desenho maior, né, numa escala maior, e resolvi pintar. A pintura sim foi de acordo com o que eu queria, mas o desenho não é meu, tá certo? É de outra pessoa, eu apenas reproduzi para fazer a pintura e trazer aqui para vocês o vídeo de hoje. No fundo dos meus desenhos assim de planta, os que eu pinto, né, pelo menos, eu costumo fazer um fundinho amarelo, bem de leve. Então, como eu disse a vocês, eu estou diluindo a guache na água, por preferência mesmo, apesar da tempera já ser bem diluída, né, em água. Uma guache mais profissional, ela não é assim. Então eu vou simplesmente colocando pontinhos, salpicando essa tinta amarela no desenho. E depois eu vou espalhando à medida que eu acho que vai ficar melhor ou que eu talvez vá gostar mais, tá? Sigam as intuições de vocês, façam da forma que vocês gostem. Não se preocupem muito com o formato exato não, tá? Já deixando um recadinho aqui também, para quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba na tela, então não deixa de me seguir por lá. Eu estou sempre atualizando vocês, conversando pelos stories, então não perde o conteúdo que eu sempre estou postando lá. E se você chegou agora aqui no canal, é novo, seja bem-vindo e se inscreve no botãozinho vermelho que tem abaixo do vídeo, tá? Ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Gente, pintar é tão relaxante. Vocês se sentem assim também? Nessa quarentena foi o que me trouxe paz, né? Digamos assim. Em meio à jornada de trabalho, ao acúmulo também, né, de trabalho. Pintar, desenhar tem sido uma ótima fonte de escape. Gente, me perdoem, tá? Por passar a mão quase sempre na frente do desenho, né? Da gravação para vocês. Mas eu estou testando ângulos. Se vocês acharem outros ângulos, né? Quiserem dar outra opinião, pode deixar nos comentários.
que eu prometo, tá? Eu vou ler e tentar melhorar, fazer experiências, até achar um ângulo legal para vocês visualizarem a grande parte do desenho, né? Para pintar a água, eu comecei a usar os pincéis novos, né, que são da lojinha da Mica Seror. Eu vou deixar o link da lojinha dela no box de informações. Esse também foi, né, o meu primeiro teste com os pincéis da lojinha dela. E eu confesso a vocês que eu adorei, tá? Eu não sou tão acostumada a pintar assim, comecei há pouco tempo. Então, eu não tenho investido em pincéis muito caros, tá? Para depois não me arrepender, não gostar, não me habituar. Então, os pincéis da lojinha da Mica têm um valor mais acessível, eles são pincéis iniciantes, tem vários kitzinhos diferentes lá. E eu adorei, eu gostei bastante. A pontinha bem fininha, mesmo nos pincéis que são mais grossos, né? Maiores, para grandes áreas do desenho. Eu ainda estou me habituando também, aprendendo a controlar o pincel. Não é muito comum para mim isso. Eu costumo pintar mais, né? Finalizar os meus desenhos com marcadores, com lápis de cor. Então, controlar o pincel também é uma etapa enorme para mim na pintura de hoje. Agora eu vou me aventurar com um pincel bem fininho para fazer os detalhes em azul escuro, não é? Os detalhes dos lugares onde são um pouquinho mais escuros, onde as sombras fazem parte, digamos assim. E olha só, hein? Controlar um pincel fininho não é nada fácil para quem está começando. É bem complicado. Qualquer coisinha você pinta fora do lugar que você queria pintar, então tem que ter muita concentração.
eu disse a vocês, né, que eu estou testando ângulos novos. Eu mudei de ângulo nessa parte do vídeo. Confesso que eu não gostei muito olhando agora na edição, tá? Fez muita sombra. E eu acho que eu não vou conseguir minimizar essas sombras aqui na edição para vocês. Então me perdoem, tá? Mas é teste, é o primeiro vídeo. Eu vou descobrindo os melhores ângulos à medida que eu for gravando mais pinturas para vocês. Agora eu tô no processo do verde. Eu peguei um verde escuro e misturei no azul para dar um efeito de um verde debaixo d'água, tá? E aí aos pouquinhos eu vou acertando o tonzinho desse finalzinho do caule da florzinha. A mesma coisa eu fiz com o verde claro. Eu misturei no azul claro, mas não muito, tá? Como o verde escuro. E fui pintando a parte de cima do caulezinho da flor, né? A parte que não fica submersa pela água. Aqui veio a indecisão. O conjuntinho da Tempera que eu tenho, de 12 cores, ele tem um tom de salmão. Mas é muito mais perto do tom de pele, sabe? Então eu achei melhor misturar o laranja com o branco. E depois eu fui pintando as minhas florzinhas nessa tonalidade que apareceu. Um laranja bem... Não sei nem explicar pra vocês. Mas ele ficou mais sutil com a tinta branca, né? Porque ela ajuda a clarear a cor. E eu gostei bastante. Não pensei até que eu iria gostar tanto. Não sou muito fã de laranja. Mas olha aí, uma mistura que acabou me surpreendendo na pintura.
Depois que eu deixei o desenho secar bem, tá? Isso leva um tempinho. Eu peguei as minhas canetinhas para finalizar, né? Dar um contorno, uma forma melhor ao meu desenho. Eu não gosto muito de pintura sem um contorno, então eu sempre costumo fazer esse detalhe nas minhas. Como as minhas canetinhas não são à prova d'água, né, não são da Nanquim, eu só faço esse toque no final, depois que tudo está seco, para não arriscar disso borrar, estragar o meu desenho. Mas se a sua caneta por aí for à prova d'água, dá para você contornar, né, fazer todo esse processo antes de pintar. E aí quando terminar, vai estar tudo ok. Não reparem no meu tique aí virando o desenho de um lado para o outro. Eu fiquei tentando encontrar a melhor forma de fazer esses contornos, né, sem cobrir o desenho para vocês. Mas não é fácil. Eu sou acostumada a contornar, né, desenhar em qualquer posição, numa que esteja mais confortável para mim. Então, fazer esse contorno, assim, preocupada onde a câmera vai estar, se vai pegar, não vai, foi bem desafiador, tá? Essa minha canetinha da Faber-Castell, ela é pontinha 1.0, ela não é muito grossa, também não é muito cara, tá? É uma canetinha baratinha, super ok para quem tá começando, que nem eu. Eu refiz também os contornos da água. Eu fiz vários risquinhos para aparentar mesmo que esse vasinho é de vidro. Então, em cima de todo lugar onde eu tinha feito aquele sombreamento com o azul escuro, eu fiz os risquinhos com o preto também, né? Com a canetinha preta.
Eu também contornei as flores, tá? Com a canetinha preta, apesar de não ter aparecido para vocês no vídeo. Esse vídeo já tá bem longo. Mas os detalhes, né, ali na base da flor, eu fiz com lápis de cor marrom. Porque eu não queria tirar esse tom delicado que ela ficou do laranja, né? Um tonzinho mais claro. Então eu fiz todos os detalhezinhos da flor, né? Dentro ali, com lápis de cor marrom. Depois, o que foi que eu fiz? Eu passei lápis de cor verde para misturar melhor também os tons de verde, né, da tinta. E passei um pouquinho de lápis de cor azul claro para deixar a tinta azul do potinho, né, mais viva. Eu também achei pouco o fundinho que eu tinha feito e resolvi colocar um pouquinho do laranja, né, da misturinha do laranja com branco que eu tinha feito para as flores ao redor por ali também. Fui colocando sem planejamento, assim, onde eu ia colocar, onde eu não ia, né? Depois eu ainda misturo um pouquinho com o branco para suavizar ainda mais essa cor. Então ficou quase como uma bordinha de quadro, sabe?
aqueles toques de branco que eu disse a vocês, eu misturo, né, vários risquinhos de branco e faço outros risquinhos para ficar bem aleatório aí no meio do desenho. E esse é o resultado final. Ainda estava preso pela fitinha, né? Depois que ele secou mais, eu tirei, tá? Me perdoem aí pelos probleminhas com os ângulos, mas eu vou melhorando, prometo, tá? Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!